É 12 de outubro, as festas das crianças. Eu achei que estava tão longe. Eu não sei o que está acontecendo, se o tempo está passando muito rápido assim mesmo. Porque eu levanto quase todo dia 5 horas, né? E vou dormir 10, 11 horas por aí. Eu não vejo, a coisa está muito rápida. Passando muito rápido. Então a gente precisa promover a festa das crianças. Então lá no grupo eu vou convidar as pessoas que queiram colaborar, né? Participar e fazer união. Dentro desse movimento muito legal, que todos desfrutam, né? Todos colaboram de uma forma brincando, ajudando e se divertindo. E o melhor de tudo, de satisfação. Né? Então, vou mandar lá. Essa mensagem, vocês estão com a mensagem de paciência, é isso? É de Emmanuel. Foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no livro Crer e Agir. Quando a crise apareça, não te irrites. Espere. A paciência é a força que nos sustenta a vida. A montanha, há milênios, guarda o verde do vale. O sol jamais recusa de se doar em luz. Sofres, não te lamentes. Não desesperes. Serve. O universo se expande sobre a calma de Deus. Emmanuel. E é tão verdadeiro que quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, a hora passa tão rápida. E quando a gente está se lastimando, está envolvido na energia negativa, nunca passa. Né? Então, vamos procurar ser feliz. Hoje nós temos a felicidade. Eu escrevi certo? Faz favor, se assim. De ter o nosso querido irmão Sr. Araci, de Polônia, pela segunda vez na nossa casa. Eu já tive lá uma vez, mas a vez que eu tive, eu tive sorte de não estar lá para não ouvir. Fazendo palestra, né? Acho que o senhor estava fazendo palestra. Eu não teve sorte, Jair, ele teve a sorte de não estar lá. Foi eu e meu filho falar, nós fomos cantar lá. Ah, eu me lembro. Né? Sim. Nós fomos cantar. E foi maravilhoso. Quem sabe uma outra oportunidade, né? Então é isso aí. Nós estamos exatamente às 20 horas, em ponto, para a gente iniciar a nossa reunião dessa noite. Eu gostaria de convidar a senhora Rose Pagliaro para fazer a prece para nós, para iniciar essa linda, maravilhosa palestra dessa noite. Minha esposa. Casa tão abençoada é a nossa casa, e que a tua lei nos ampare todos os dias. E assim seja. Pode ficar.
Vamos aproveitar bastante. Boa noite, meus queridos irmãos. Satisfação imensa rever amigos queridos, Jair, Cícero, né? O Celso não está hoje, né? Celso. O Celso é de vez em quando. De vez em quando, eu não o avisei que eu viria. Que alegria poder retornar a esta casa. E na noite de hoje, o nosso tema que nos propomos a falar é sobre nossa cruz. Falar sobre a cruz, existe uma certa resistência quando nós nos referimos à cruz. Porém, há uma distância muito grande em pensar na cruz como martírio, como sofrimento, como masoquismo, e a cruz da libertação. A cruz do Cristo está no Evangelho. A cruz que o Cristo carregou é diferente de todas as outras cruzes. Porque à época de Jesus havia a crucificação. Era uma prática muito comum. Então, por que a crucificação do Mestre é tão marcante, é tão importante refletirmos sobre ela? Porque nenhuma outra cruz ou crucificação foi tão importante como a cruz do Mestre. E por quê? Jesus carregou-a, suportou esse sacrifício com amor, desprendimento, serenidade e perdão. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Qual outro ser humano vivenciou de uma forma tão exemplar quanto o Cristo? O enviado de Deus, o Espírito sublime, mais evoluído que já pisou neste orbe. Porque o Cristo de Deus, o Cristo responsável pelo planeta Terra, já era o Cristo antes do nosso planeta se formar. Então, como o Mestre Jesus conseguiu a sua evolução? O Pai teria lhe concedido de forma gratuita essa evolução? De forma alguma. Jesus passou pelo cadinho das experiências como nós passamos em outros mundos. A Terra é um planetinha entre os milhões e milhões que existem no nosso universo. Então, Jesus já era muito antes de nós existirmos, muito antes do planeta Terra iniciar o seu processo de formação, porque Jesus é o engenheiro sideral principal, responsável pela constituição da matéria que daria origem a este orbe. O universo, formado há bilhões de anos, este universo do qual se fala, né? E antes, Deus sempre criou. Fala-se numa idade provável da Terra, 4,5, 5 bilhões de anos. De acordo com a ciência, isso poderá ser ainda modificado,
muitas descobertas ainda virão, a ciência avança, e aquilo que é tido como verdade hoje, amanhã cai por terra. Só Deus sabe. Mas, com referência a essa cruz do Cristo, a essa cruz simbólica da evolução espiritual, porque a cruz simboliza a nossa evolução, o crescimento espiritual, e cada um de nós tem a sua. E não nos cabe o direito de julgá-la de acordo com a visão restrita que nós temos ainda, porque a nossa visão é limitada. À medida que evoluímos, os horizontes se alargam. Nós vamos tendo maior compreensão. Como aquela passagem que está, se não me falha a memória, na Gênese. Se nós estamos no pé da montanha, nós temos uma visão. Quando chegamos ao topo dela, a visão se amplia, os caminhos se descortinam e nós temos uma maior compreensão da vida. Essa analogia deixa claro que hoje nós enxergamos a vida por um ângulo muito restrito ainda, porém, à medida que vamos adquirindo experiência, bagagem, aprendizado, os horizontes vão se ampliando. E realmente, como a nossa irmã comentou no Evangelho de hoje, muitas vezes, só quando nós colocamos o sapato do outro, é que nós sentimos o desconforto, porque estamos com o sapato adequado. Então, quando eu olho a vida do outro e faço um julgamento da cruz do outro, é pelo prisma, é pelo olhar que me é restrito. E eu julgo a partir daquilo que eu vivo, mas eu não estou na condição do outro. Imaginemos aquele adolescente que nasceu lá, próximo de uma biqueira, que a mãe faz uso de drogas ou se prostitui, o pai está encarcerado. E nós apontamos o dedo para aquele jovem delinquente, como nós normalmente dizemos, sem colocarmos os seus sapatos, sem trazermos para a nossa vida aquela realidade. E se eu tivesse nascido naquele lar, como eu agiria? Qual seria a minha atitude diante desses problemas? Eu estou analisando a cruz do outro de acordo com o berço em que eu nasci, as condições que a vida me proporcionou, mas eu preciso ter um olhar mais amplo. Emmanuel vai nos trazer mensagens comentando. Primeiramente, eu vou falar do apóstolo Paulo. Ele nos traz a seguinte frase: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. Os termos aí não são os atuais, né? São palavras usadas pelo apóstolo Paulo,
que era um doutor da lei, Saulo, antes da sua conversão, conhecia o Velho Testamento profundamente, né? Os 5 livros ali do Velho Testamento, que era a lei mosaica, ele conhecia profundamente. E ele faz uso de expressões que já não são comuns no nosso cotidiano. Então, quando ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Perecer, ao pé da letra, é morrer. Morrer. Mas, para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. Mas o que é esse estar morto e o que é essa salvação? A salvação é a nossa evolução, é o nosso crescimento. É um equívoco quando se diz Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar o roteiro seguro, para nos dar o exemplo da maior resignação, da maior fonte de renúncia, de perdão, de benevolência para com todos. Porque é assim que Jesus entendia a palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, a cruz do Cristo é um símbolo que nos mostra o caminho da própria salvação, mas somos nós que a construímos pela vivência, pelas experiências. Nós temos o roteiro seguro, nós temos o norte, a bússola, o evangelho que ele nos deixou. A sua mensagem, eu costumo comparar com a mensagem do Cristo, o evangelho, com uma receita médica, uma prescrição. Nós vamos ao consultório, o médico faz o diagnóstico e nos prescreve a medicação e algumas mudanças de hábito, alimentação, o repouso, o que nós temos que evitar e a medicação no horário certo. Saindo do consultório, a responsabilidade é nossa. Jesus nos deu a maior receita, que é exatamente o seu evangelho. Seguindo as suas lições, colocando em prática esse amor, essa benevolência, nós estamos criando imunidade espiritual, defesa, recursos íntimos, como foi dito também no estudo, no belíssimo estudo da noite, que nós precisamos fazer esta autoanálise, precisamos nos policiar, nos vigiar, olhar para dentro, buscar no nosso íntimo quais são as ervas daninhas que precisam ser erradicadas da nossa vida, o que nós precisamos eliminar. E o Evangelho nos aponta tudo isso. Então não esperemos uma salvação gratuita, não esperemos comodidades, aguardemos provas, pois é através delas que nós crescemos. Mas como foi dito, a nossa cruz, ela pode se tornar mais suave,
desde que nós abracemos os ensinamentos do Cristo, evitando dores maiores, dissabores. Quando nos desviamos da rota segura, nós teremos que voltar para o caminho reto. Qual é a menor distância entre dois pontos? Momento que fomos criados até a perfeição. Linha reta. É a menor distância. Mas eu posso fazer curvas. Eu posso me desviar desse caminho pelos vícios, pelos maus pensamentos, pela mágoa, o ódio, ciúmes doentios. Eu vou me desviando dessa rota. Aí vem a dor, grande chacoalhão da vida, para que nós voltemos para o caminho reto. Essa distância não vai ser muito maior para chegarmos à perfeição? Sim. Então, o número de reencarnações, embora seja muito grande, não é o mesmo para todos os espíritos. Livro dos Espíritos. Não é o mesmo. Por quê? Se eu optar pelo caminho do bem, não me desviando muito dessa rota segura, eu vou chegar mais rapidamente à condição de espírito puro. Mas se eu me desviar, eu vou precisar de um número maior de reencarnações, embora esse número seja grande para todos os espíritos. Porque 1, 2, 3, 10, 20 existências é insignificante. Isso é insignificante diante do que nos cabe avançar, aprender, para nos tornarmos também Cristos. Um dia nós vamos nos tornar espíritos puros como Cristo? Sem dúvida. Não sei daqui a quantos milênios ou milhões de anos. Não sabemos. Mas apressar a marcha é opção de cada um. Cada qual faz as suas escolhas e responde por elas. Emmanuel vai nos trazer uma belíssima mensagem que está no livro Rumo Certo. É um livro pouco conhecido, pouco lido, infelizmente, de Emmanuel, mas tem lições valiosíssimas. Emmanuel, não dá para questionar, né? E ele inicia, vou pedir licença, para comentar essa mensagem chamada exatamente Nossa Cruz. Suportar a nossa cruz. A cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual nos domínios da elevação. Como eu disse anteriormente, ela representa o sacrifício, a renúncia, o desprendimento, o perdão. Então ela é diferente de todas as outras. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos. Aguentar-nos como temos sido nas múltiplas
existências passadas. Então, o Jair hoje, o Dioraci hoje, cada um de nós hoje é uma multidão. Por que uma multidão? Eu já fui rico, pobre, mendigo provavelmente, materialmente, saudável fisicamente, enfermo, rico, pobre, branco, negro, amarelo. Já reencarnei no Brasil, em outros lugares, em muitos outros. Então, há dentro de cada um de nós uma multidão. Nós conosco mesmos. Eu não me lembro, mas está tudo registrado, arquivado, muito bem guardado. E aflora em determinados momentos da vida. Está lá no inconsciente, no espírito. No espírito. São aquisições espirituais. E as fobias, os pânicos, as depressões podem ter suas causas na atual encarnação ou em vidas pretéritas. Causas profundas, aparentemente inexplicáveis. Aparentemente. Porque a causa existe, está ali e aflora, dependendo dos estímulos que recebemos do meio. Dependendo dos estímulos que recebemos do meio. Então, situações semelhantes ao que já vivemos pode desencadear um pânico, uma fobia, uma depressão. Mas eu não tenho razão para isso. A gente ouve muito. Não, situação financeira está boa, todos na família estão bem, não há razão para que eu esteja nessa condição. No entanto, não tenho ânimo, estou deprimido, estou no fundo do poço. Fundo do poço. Mas as causas existem. E o autoconhecimento, a doutrina espírita, o auxílio psicológico. Estamos aí no mês de setembro, mês amarelo, Setembro amarelo. Mostrando-nos, para nós espíritas, que as causas profundas estão sempre em nós mesmos. É a forma como encaramos a vida, é a maneira como nós enxergamos o mundo. E de acordo, com as nossas aquisições. É por isso que não nos cabe o direito de julgar, de apontar o dedo. O que nós podemos fazer para ajudar o outro a carregar a sua cruz é ouvir, muito mais do que falar. Ouvir, ouvir, ouvir. Palavras que eu ouvi hoje assistindo a uma live de um psiquiatra, de um mestre. Ouvir. Mas quando alguém está desabafando, o que normalmente nós fazemos? A nossa mente não está totalmente focada naquele desabafo. Entendimento fraterno. Vamos ouvir, sem julgamento, olhando nos olhos,
o fato daquele irmão colocar para fora tudo o que ele sente pode aliviá-lo muito. Inclusive, devemos respeitar as suas pausas, sem dizer nada. Ouvir, ouvir, ouvir. No final, é que a gente vai, se necessário, dar alguma orientação. O que você está sentindo agora, meu irmão? Que você conseguiu colocar para fora tudo isso. Eu já estou muito, muito melhor. Muito melhor. Eu estou aqui para te acolher sempre que você precisar. Confie. Tudo vai passar. Busque ajuda. Tratamento espiritual, passe, água fluidificada, boa leitura. Você está depressivo? Provavelmente você não vai ter ânimo para ler um livro. Mas leia, entregue a ele algumas mensagens. Leia uma por dia e pense. Pense. E com o tempo, porque é uma cruz, não vamos resolver aquele problema de um momento para o outro, meus irmãos, mas vamos oferecer alguns recursos para que ele consiga carregar a sua cruz com mais forças. Emmanuel prossegue. Carregar-nos com as imperfeições e dúvidas que inadvertidamente acumulamos, entretanto, agradecendo e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos. Chico dizia que a nossa evolução se dá com muita desidratação, suor e lágrimas. O trabalho no bem, as provas que a vida nos reserva, as dores pelas quais temos que passar. Porém, chorar sim. Chorar de saudade de um ente querido que partiu. Chorar por uma tristeza, porque nós somos humanos. E ainda vamos sentir raiva, ainda vamos sentir mágoa, tristeza. Não joguemos debaixo do tapete tudo isso. Sintamos, mas trabalhemos tudo isso para extirpar, eliminar com maior compreensão da vida. Então é com lágrima e suor que nós venceremos a nós mesmos. Porque vencer o mundo, embora seja árduo, é mais fácil que vencer-se a si próprio. Eu posso ter sucesso profissional, eu posso ter uma família bem constituída, eu posso ter saúde. Claro, são fatores muito bons, mas isso não constitui, não é fator preponderante para a nossa felicidade. A compreensão da vida e os relacionamentos
os vínculos que nós estabelecemos no lar, no trabalho, na comunidade, isso sim pode nos trazer paz ou desequilíbrio. Como eu trato o meu semelhante? Como eu me relaciono com o meu patrão, com o meu funcionário? Eu olho aquele trabalhador como um irmão? Ou é apenas uma peça de uma grande máquina que vai trazer maiores lucros? Aí está o nível que mais... Aliás, isso é uma pesquisa feita na Universidade de Harvard. Durante muitos anos, pesquisadores trabalharam no sentido de descobrir um fator preponderante para a nossa felicidade. Riqueza, importante, mas não é preponderante. Saúde é um fator importante, mas não é fundamental. Nós temos irmãos que carregam chagas no corpo e se dizem felizes. Agora, o nível, o grau, a importância que damos aos relacionamentos com respeito, isso sim contribui para a nossa felicidade. Como eu trato o outro, olhando-o nos olhos, oferecendo a acústica dos meus ouvidos para que ele possa desabafar? Eu faço isso? Ou, enquanto ele fala, eu estou ali com o celular e dou uma olhadinha? Não, nesse momento, o celular tem que estar de lado, esquecido, se possível desligado, para que aquela vibração silenciosa não nos desvie a atenção. É estar de corpo e alma para o outro, para atender com plenitude. É isso que faz a diferença. Infelizmente, hoje, embora esse aparelhinho, olha a importância desse aparelho quando bem usado, muito útil, mas as nossas crianças e os nossos jovens não estão conseguindo concentração em uma exposição, em uma explanação, em uma aula, porque eles estão presos aos celulares. Totalmente presos. E a gente constata isso, até mesmo em reuniões de adultos. O celular está ali presente, desviando a atenção. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Emmanuel continua. Compreenderás que a lágrima na provação é o suor que purifica, e que o suor do trabalho é a lágrima que aperfeiçoa. Na verdade, fez aí um jogo de palavras, né? Para nos mostrar de forma intensa que é desidratando-nos que evoluímos. Trabalho no bem, persistência, suor e também as lágrimas. O Chico chorava quando morria um de seus animaizinhos. Mas não era choro de revolta, era de amor, de entrega. Qual a mãe, qual o pai, qual o irmão
que não vai chorar com a entrega de um ente querido? Claro que vai. Porém, depois daquele período de luto, que é de cada um, cada qual tem o seu, vai engajar-se em uma atividade prazerosa, em uma atividade que traga benefícios para si mesma e para o semelhante. Trabalhar no bem, trabalhar no crescimento pessoal, profissional, aprender cada vez mais e estender mãos fraternas a outros. Quantas mães, após a entrega de seus filhos, se engajaram em trabalhos de socorro a outras mães que entregaram seus filhos à espiritualidade e que não estão suportando aquela dor. Elas se engajam porque a sua dor vai servir como lenitivo. Olha, eu também estou sentindo a sua dor. Falar quando nós vivemos é diferente, é muito diferente. Você se coloca no mesmo patamar do outro, mesmo nível, pede igualdade. Eu compreendo porque eu vivi e vivo. Então eu sei que você está passando. Como aquele senhor, né, que em um atendimento fraterno disse à senhora: ah, você não pode compreender a minha dor. Eu perdi um filho. Ela ouviu, deixou ele desabafar. Sim, meu irmão, eu compreendo a sua dor porque eu a vivo. Em tal data, eu perdi 2 filhos em um acidente. E eu compreendo a sua dor. Estamos no mesmo barco. Sei o quanto você sofre, o quanto nós sofremos. E ali houve a empatia. Primeiro ele falou, ela ouviu. E depois ela pôde dar o seu exemplo. Nós somos exemplos, meus irmãos, uns para os outros. E a nossa conduta tem que ser não de perfeitos, porque não somos, mas que nos esforcemos a cada dia para sermos um pouco melhor, para realizarmos um pouco mais pelo nosso aprimoramento moral e espiritual. Chorar em muitas ocasiões, mas nunca nos desesperarmos. Chorar em muitas ocasiões, mas sem desespero. É aquele choro de saudade, de tristeza e de confiança, porque tudo vem no tempo de Deus. Aprendamos a esperar o tempo de Deus. Nós temos o chamado Cronos e Kairos. Cronos é esse tempo agitado do relógio, dos dias, dos meses, né? É essa vida tensa, atribulada. Kairos é o tempo de Deus. E se vivermos o
tempo de Deus, nós aprendemos a esperar. Vamos ter menos ansiedade, porque apesar dos dissabores, das dificuldades, sabemos que vai passar. Tudo vai passar. Viver o tempo de Deus. Viver Kairos. Existe o pranto segundo o mundo e o pranto segundo Deus. O pranto segundo o mundo conduz à morte. O pranto segundo Deus conduz à introspecção e ao progresso. Quando eu uso esse pranto segundo Deus, ao mesmo tempo que eu tenho lágrimas no rosto, eu estou fazendo uma autoanálise, eu estou refletindo, eu estou repensando, reavaliando, e a dor, eu vou relatar uma experiência vivida por mim há um ano. Eu passei por uma cirurgia cardíaca, 3 pontes de safena, e exatamente 4 meses depois, um coágulo no cérebro. Então foram 2 grandes cirurgias dentro de 4 meses. Mas quando eu fui para a cirurgia cardíaca, os meus 2 meninos, que a minha filha, ela veio para Rio Preto, mas ela mora em Pirangi, então ela não estava em casa, no momento que eu saí com a minha esposa. Os meus 2 meninos, um com 38 e o outro com 40, eles me abraçaram, chorando muito. 2 homens casados, chorando. Eu via as lágrimas correndo em suas faces. E aí, quando eu relatei essa experiência a alguns amigos, eles me perguntaram, mas nesse momento você não sentiu medo? Meus irmãos, com toda a sinceridade do momento, eu senti uma alegria intraduzível. A alegria de ser amado. A alegria de ser amado não tem explicação. Se eu fosse convocado ao retorno naquele dia, eu retornaria muito feliz. Provavelmente, eu encontraria alguns dissabores, porque sou ainda muito imperfeito, mas levaria na alma a alegria daquele amor recebido. Então, façamos da dor a oportunidade do crescimento. Em muitas situações eu não consigo enxergar por esse prisma, porque sou imperfeito. Mas naquele momento, acredito muito no auxílio espiritual, o anjo da guarda, a proteção, as orações de muitos amigos, e eu consegui absorver aquele momento como sendo de extrema alegria. Uma alegria que não tem explicação com palavras. Então, na nossa vida, vamos encontrar dores, vamos encontrar pedras de tropeço, mas vamos buscar a cada dia essa força necessária que os espíritos amigos nos dão para tudo suportarmos com mais resignação. Errar ainda muitas vezes,
no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Vamos errar muito ainda? Com certeza. Vamos errar muito. Mas retificar-nos não é retificar o outro, não é corrigir o outro, não é apontar dedos, é corrigir a nós mesmos. Quando percebermos que nos desviamos da rota segura, Senhor, eu falhei, eu me enganei, mas eu quero a partir de agora, nesse aspecto, não errar mais. Vou errar em outros, por ignorância, por falta de forças talvez, mas que eu não caia mais nessa tentação, na mesma tentação, que eu tenha resignação. Então, estar predisposto à mudança, à transformação naquele aspecto, isso é muito importante para o nosso crescimento. Não permanecer no mesmo erro. Corrigirmos-nos. Reconhecer-nos no espelho da própria consciência. Prossegue Emmanuel. Resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para o mundo melhor. Que nós consigamos, no espelho da alma, da própria alma, nessa viagem interior, nessa busca íntima, olhar para as nossas cicatrizes, olhar para o sangue que vertemos simbolicamente na própria alma, as dores da vida, os dissabores, mas encontrando no trabalho, no bem ao próximo, nas dores que a vida nos reserva, os grandes cirurgiões da vida. Grandes cirurgiões da vida. Além dos cirurgiões espirituais, é claro, que nos auxiliam, nunca estamos sozinhos, amigos, nos amparam, nos fortalecem o trabalho no bem. Há poucos dias eu ouvi um orador lá em Polônia, uma oradora, a doutora Agnes Conte. Ela disse assim, que quando nós buscamos o trabalho no bem, muitas vezes, irmãozinhos infelizes, que não querem o bem-estar do outro, nem o nosso, podem tentar nos prejudicar. Possa trabalhar no bem vai atrair alguns obsessores. Ela complementou, pode atrair alguns obsessores e muitos amigos espirituais que vão nos ajudar a vencer aquele momento, porque quando os obsessores perceberem que nós estamos firmes no propósito, eles vão embora. E os abnegados ceareiros do Cristo continuarão conosco, dando-nos forças para levarmos avante aquele trabalho no bem.
Então, meus irmãos, não desanimemos. Se o início de uma atividade for coroada com algum obsessor, lembremos-nos das dezenas e centenas de amigos espirituais que estarão conosco e que nos farão vencer aquela prova. Com fé, com amor, com resignação. Confiemos. Não estamos sós na caminhada. O anjo da guarda de cada um trabalha incessantemente. E outros amigos espirituais que estavam aqui conosco na atual encarnação e que já voltaram para a pátria espiritual, e outros tantos amigos que lá deixamos, dos quais não nos lembramos conscientemente, mas eles prosseguem pelos laços do amor, do afeto, e vamos reencontrá-los um dia, vamos nos lembrar deles. E eles estão trabalhando também por nós, dando-nos forças nessa caminhada. Portanto, levemos avante a cruz que nos compete, porque Jesus é o nosso arrimo. Jesus, o seu evangelho, é a bússola segura que nos mostra o norte espiritual, que nos mostra o caminho da luz, o caminho do amor, do perdão, da renúncia. E quando nós buscamos esse caminho, somos muito mais felizes. Embora a estrada larga, possa trazer prazeres imediatos, depois traz amargura, decepção, depressão, enquanto que a porta estreita, embora mais difícil de adentrá-la, traz a paz de consciência, a certeza do dever cumprido, do amor ao próximo. Meus irmãos queridos, 8:55. Gratidão e que prazer estar aqui mais uma vez. Que Jesus nos fortaleça nessa caminhada. Muito obrigado pela confiança, pelo convite e que estejamos juntos muitas outras vezes. Obrigado. Para mim, Posso tomar? Tomar um pouquinho. Deve estar faltando força. Cada dia a gente recebe mais injeção de ânimos, de boas novas, Por isso que eu digo, desde as 19h30 até as 20h55, recebendo informações e influências do trabalho da reforma íntima, do amor e do aprendizado das belas maravilhas que Deus nos proporciona. Somos felizes. Podemos dizer assim, que oportunidade que nós estamos tendo nessa existência, Vamos agradecer a Deus essa noite de bênçãos, no qual cada um de nós recebemos, cada um de nós, com certeza,
absorve de uma forma clara, e vamos levar conosco esses ensinamentos, essas lembranças, né? Esses ensinamentos o Cristo há 2000 anos já passa para nós, e necessitamos dessas lembranças, desses ensinamentos, para que a gente desperte em nós a vontade de trabalhar essas maravilhas em nós. E é muito bom a gente sentir essa vontade de ser pessoas boas. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Não pensar nada de coisas exteriores. Simplesmente estar presente. Enxergar em nós o momento para conversarmos com Jesus, para podermos mentalizar os nossos pensamentos de estar no Cristo. Como ele disse, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Se nós estivermos no Cristo, o Cristo está em nós. E essas bênçãos, essa energia, essa coragem que nos traz de podermos ser nós mesmos, enxergar a nós mesmos, encontrar algo que talvez ainda trazemos escondidos, ainda não encontramos em nosso íntimo, que nos causa as depressões, a ansiedade, as angústias. E através dessa reflexão, a gente pode encontrar a doença e a cura também, através da nossa vontade de ser pessoas úteis e benevolentes, e que as energias do nosso Pai Criador, o amparo dos benfeitores amados, nos auxilie e fortalece os nossos propósitos. Assim que a gente entrar dentro da câmara de passe, vamos manter a mesma vibração, a mesma vontade que despertou em nós de fazer esse exercício, de conversar com Jesus e estar receptível para seus ensinamentos e aquilo que faz a gente despertar. Que assim seja. Graças a Deus.